Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português instrumental. Hoje falaremos um pouquinho sobre texto, textualidade, coesão e coerência. Bom, já falamos bastante sobre o texto e vimos que o texto, ele é uma sequência que forma toda uma unidade de sentido. Pode ser um artigo, livro, um filme, uma conversa, entre outros. Então, o texto ele é e vai além de uma simples coleção e organização de palavras. Ele é uma construção que deve transmitir uma mensagem ou uma informação específica. A textualidade já é o critério que confere ao texto essa unicidade, essa unidade dos sentidos que nele estão. Permite com que ele seja compreendido por todos e se torne um todo coerente. Vamos falar um pouquinho sobre textualidade com exemplos. Um exemplo, artigo de um jornal. Um artigo de um jornal sobre mudanças climáticas é um texto. Então, a textualidade do artigo se manifesta na forma como esse texto apresenta as informações, como esse texto apresenta argumentos, exemplos de maneira estruturada, permite que o leitor compreenda, então, o problema das mudanças climáticas e as suas implicações na sociedade. Um outro exemplo seria uma conversa informal. Uma conversa entre amigos pode ser considerada um texto desde que ela tenha um propósito comunicativo claro. Por exemplo, vamos planejar uma viagem, vamos discutir um filme ou um assunto interessante para nós. Então, a textualidade aqui, neste exemplo, é vista como uma sequência de sentido com relação aos turnos de fala e junto terão aí uma unidade significativa. Quando nós falamos de coesão e coerência, nós estamos falando de dois quesitos importantes aos textos. Isso porque, para o texto ser compreendido de uma forma eficaz, ele precisa ser coeso. Ele precisa ter também coerência. A coesão e a coerência são aspectos fundamentais da textualidade e garantem uma clareza, uma lógica interna do texto. Quando nós falamos de coesão, nós estamos nos referindo a conexões gramaticais e lexicais no interior desse texto, que vão unir as partes desse texto, fazendo com que as frases, com que os parágrafos se encaixem de maneira lógica e tenham também fluidez. Então, a coesão pode ser alcançada através de diversos mecanismos, como pronomes, conjunções, sinônimos e elipses, por exemplo. Vou trazer para vocês alguns exemplos de coesão. Com relação aos pronomes. Maria comprou um livro. Ela gostou muito dele. Então, o pronome ela substituiu Maria, mantendo uma conexão entre as frases e retomando Maria. Vamos falar das conjunções agora. Estava chovendo, portanto, cancelamos o piquenique. A conjunção, portanto, conecta então a causa, que é a chuva, com a consequência, o cancelamento do programa. Vamos falar sobre as elipses. Ele prefere futebol, ela vôlei. Então, a ausência, quando nós falamos dela, ele prefere futebol, ela prefere vôlei, nós tiramos, nós contraímos aí. Então, a ausência de prefere na segunda parte também é compreendida pelo contexto que é dado dentro do texto. Quando nós falamos, por sua vez, de coerência, nós estamos falando da lógica e da consistência das ideias que estão presentes no texto. Então, é o aspecto que garante que as informações apresentadas venham fazendo sentido durante a leitura desse texto, durante a leitura desse conjunto textual, seguindo uma progressão lógica e o leitor pode ir seguindo facilmente essa leitura. Então, vamos ver um exemplo aqui de coerência com relação à sequência lógica em uma redação sobre a importância da educação. Quando nós começamos discutindo a história da educação, vamos seguindo por sua vertente e vamos finalizando com os desafios atuais, nós estamos expondo uma sequência lógica e coerente desse assunto. Nós temos também a consistência temática, por exemplo, um ensaio sobre tecnologia e privacidade na atualidade. Então, manter o foco entre essa relação existente, essas duas áreas ao longo do texto, vai ajudar a manter a coerência e evita desvios que podem vir a confundir o leitor.
E quando a gente aplica a coesão e a coerência juntas? Vamos considerar um parágrafo que eu vou trazer para vocês aqui na nossa aula. Vamos lá começar a leitura. A energia solar é uma das fontes de energia renovável mais promissoras atualmente. Ela não só reduz a dependência de combustíveis fósseis, mas também diminui a emissão de gases poluentes. Além disso, essa forma de energia pode ser implementada em diversas escalas, desde pequenas instalações domésticas até grandes usinas. Então, dentro desse parágrafo, nós temos a coesão mantida pelos pronomes ela, essa, que vão se referir e retomar a energia solar. E também vemos a presença de conjunções como mas também e além disso. Quando nós falamos da coerência, por sua vez, nós estamos falando do desenvolvimento lógico dessa ideia principal, as vantagens da energia solar. E nós não nos desviamos desse tema central. A textualidade, então, traz enquanto componentes os outros temas que nós estudamos, coesão e coerência. Isso porque eles são essenciais para a criação de um texto compreensível e um texto que muitas vezes seja eficaz. A coesão vai garantir que as partes do texto estejam bem conectadas, enquanto a coerência vai assegurar que as ideias apresentadas sigam uma progressão lógica para esse texto. Juntas, essas características vão permitir que o nosso leitor aprecie o texto como uma unidade significativa, uma unidade de significado para ele. Eu espero todos vocês na próxima semana, que nós teremos atividade de N2, então fique bem ligadinho para que você não perca essas datas, porque essas atividades não serão reabertas. Até a próxima aula!